E aí, gente, tudo bem com vocês? Ó, você deve ter reparado que agora a gente está em um ambiente diferente. Prazer, essa é a varanda da minha nova casa. Então, no futuro eu pretendo montar uma cozinha aqui, mas também a gente vai fazer as estruturas dos bolos. E você deve até estar se perguntando, caramba, o que essa menina que faz bolo tá fazendo com uma serra circular desse tamanho, que dá pra perder um braço, né? Mas o fato é, eu tenho essas ferramentas porque os meus bolos esculpidos, eles exigem uma estrutura de ferro e de madeira para ficar em pé. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero te mostrar as ferramentas que eu uso para fazer as estruturas dos meus bolos. Essa é uma dúvida muito comum. Eu passei os últimos 2 anos viajando bastante, dando aula de estruturas para bolos, e muita gente, como as minhas alunas são boleiras, confeiteiras, elas têm um pouco de medo dessas ferramentas e elas ficam sem saber qual é a melhor opção. Então a primeira ferramenta que eu vou te mostrar é essa aqui. Eu só coloquei ela aqui porque ela é uma das ferramentas mais legais que eu tenho, mais bonitas. Você olha e fala, caraca, essa menina é uma super marceneira. Mas a verdade é que eu não uso ela para fazer bolo. Eu comprei ela errado. Eu acabei usando para cortar madeira, mas a verdade é que para fazer bolo mesmo eu não uso ela. Mas ela fica tão legal no enquadramento, quando eu tô falando de ferramenta, que a pessoa olha para mim e acha que eu sou uma super profissional. Mas você não tem a menor necessidade de ter isso na sua casa para fazer bolo, tá? Então eu vou tirar ela do cenário agora. Agora é sério. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a minha preferida e está aqui dentro dessa maleta. Essa ferramenta é uma ferramenta, são várias em uma só. Ela começa como uma furadeira normal, só que ela vem com outras cabeças e você pode trocar e vai trocar a função da ferramenta. Então, você aperta um botãozinho aqui em cima e ela solta a cabeça, e aí trocando a cabeça ela vira uma ferramenta diferente. Agora ela é uma lixadeira. Posso lixar minha mesa, ó. Ela pode virar também uma serra tico-tico, só tá faltando encaixar a lâmina, e essa serra pode ir cortando a minha madeira. Essa outra peça que é uma serra circular, ela não vem dentro do kit, mas você pode comprar a parte, você também encaixa aqui. Então essa serra é muito legal para você fazer cortes retos, né? Então é muito comum a gente precisar fazer um corte reto. Eu consigo cortar minha madeira reta. Então uma das coisas mais legais dessa ferramenta é que o fato dela ser várias em um, ela é bem compacta, ela é a bateria e vem dentro dessa maleta. Então é muito fácil de você transportar de um lugar para o outro ou guardar na sua casa sem ocupar muito espaço. Então basicamente as minhas estruturas de bolo, elas são feitas de ferro e de madeira. Então dentro daquela maleta que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho o que eu preciso para cortar a minha madeira de MDF, que é o material que eu uso para fazer as bases dos meus bolos. Então, basicamente, eu uso a serra circular e a serra tico-tico. Serra circular quando eu preciso fazer um corte reto e tico-tico quando eu preciso fazer um corte desenhado. É um ferro como eu corto. Essa aqui é uma ferramenta nova para mim, até então eu cortava no braço com serrote, mas com essa ferramenta que se chama esmerilhadeira, eu consigo cortar o meu ferro bem fácil. Ela só é meio perigosa de trabalhar, então você tem que sempre usar equipamento de segurança, óculos, luva, etc. Mas como ela funciona? Eu tenho diferentes discos, né? Então esse aqui é um disco de corte, e aí eu coloco aqui, tem um motor, vai girar, e aí eu vou encostando no meu ferro e ele vai... chama disco abrasivo, né? Como se ele fosse comendo o ferro e desgastando o ferro até cortar. E aí você tem esse outro disco que é o disco de desbaste, que é para você dar um acabamento, ficou meio torto ali, você consegue ir ajustando, ele vai também comendo o ferro e ajustando. E um terceiro disco, que é um disco de lixa, e aí você realmente é para dar acabamento, para ele ficar lisinho, não ter nenhuma rebarba, para não machucar ninguém. Outra ferramenta que eu uso muito é essa aqui, chama torno. Então ela é muito legal porque eu consigo prender ela aqui na minha mesa. E depois eu consigo prender o meu ferro aqui. Então quando eu vier cortar com a minha esmerilhadeira, o meu ferro, eu não preciso ficar segurando o ferro, né? Ele vai estar preso aqui, eu consigo ter uma mão livre ou uma mão para poder segurar aqui na ferramenta e ter mais firmeza na minha ferramenta, enfim. Então é super importante você ter um desse. Agora, toda vez que você for trabalhar com esse tipo de material, é muito importante você usar equipamentos de proteção, né? Então óculos, porque, enfim, essas máquinas elas giram muito rápido, corre risco de voar uma farpinha, seja na madeira, seja do ferro. Luva, somos artistas e a gente trabalha com as mãos, não pode correr o risco de perder um dedo, não ia ser nem um pouco legal. O ideal também é você usar de repente um macacão, alguma coisa que se voar uma farpinha também vai proteger o seu corpo.
Muita gente me pergunta onde eu aprendi a fazer o que eu sei fazer com marcenaria. Foi com meu pai na varanda da minha casa, então ele trabalhou com isso no passado, e aí quando eu comecei a fazer bolos, eu pedi a ajuda dele, a gente foi fazendo junto e foi me ensinando. Mas eu sempre quis aprender a soldar, porque eu não queria ficar só na madeira, eu também queria aprender a mexer com ferro. E eu aproveitei a quarentena para assistir milhões de vídeos no YouTube aprendendo a soldar. Então essa foi a minha aquisição da quarentena. Eu comprei essa pequena máquina de solda. Então ela vem com esses dois cabos que você conecta aqui. Isso aqui é o eletrodo, basicamente um material que a máquina vai derretendo para poder ir soldando uma peça de ferro com outra. E aqui a gente chama de esquadro magnético. Então quando você quer soldar dois ferros no ângulo de 90 graus, aqui tem um ímã, então ele vai prender esses dois ferros e vai te ajudar a soldar a sua peça. Mas o que soldar tem a ver com os bolos? Como eu falei, as estruturas do bolo são à base de madeira e ferro. Porém, o ferro que eu costumo usar é barra rosqueada. Essa barra, ela até entorta, mas em um determinado ângulo ela quebra. Então eu sempre quis aprender a soldar um ferro, porque eu já imaginei bolos com projetos que eu só conseguiria executar se eu soubesse soldar. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de terceirizar nada. Então eu não queria contratar um serralheiro para fazer a estrutura do bolo para mim. Eu prefiro aprender a fazer e eu mesma fazer e ter liberdade de fazer na minha casa, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Enfim, por mais que isso demore mais tempo, o meu prazer está em executar o processo por inteiro. Então, eu aproveitei a quarentena, que eu tive ali um pouquinho mais de tempo, estudei bastante, comprei. Foi um investimento super em conta, não foi nada caro, até porque você pode ver que ela é pequenininha, ela não é nada profissional. E eu acabei fazendo essa mesa na quarentena, então foi o meu dever de casa para mostrar que eu aprendi alguma coisa com os vídeos do YouTube. Ficou todo mundo da minha família com medo, achando que soldar era super perigoso, que eu podia ficar cega, enfim. Mas você pode ver no vídeo que eu tomei todos os cuidados necessários e essa mesa é o meu xodó. Não ficou perfeita nem perto disso, qualquer serralheiro que olhar de perto vai ver vários defeitos, mas o fato é que eu ainda estou aprendendo e eu quero levar isso para os meus bolos. E se você acompanhar esse canal, em algum momento eu vou fazer um bolo usando essa máquina de solda e você vai ver que deu certo. Inclusive no dia dos namorados eu pedi um capacete de solda de presente. Obrigada, amor. É isso, espero que vocês tenham gostado. Mostrei para vocês todas as ferramentas que eu uso para montar as estruturas dos meus bolos. E na semana que vem eu vou fazer junto com vocês o processo completo de uma montagem de estrutura. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e até a próxima. Beijo, obrigada!